pessoal, eu sou a Dani Baez, escritora, e hoje eu tô com a Silvia, minha amiga. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Paulista, pós-graduada em Psicopedagogia pela PUC São Paulo, especializada em alfabetização pelo Instituto Singularidades. Ela tem MBA em Neurociência e Aprendizagem na Educação pela USP. Ela trabalha no ensino infantil há 26 anos, é mãe de 2 filhos, um adolescente e um pré-adolescente, assim como eu. Oi, Sil, bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente sobre sua trajetória, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite mega especial. Bom, você falou aí um pouquinho de mim, né? Eu sou formada em educação, em pedagogia, na verdade, há 26 anos. E aí eu acho que veio muito de encontro com o que eu sempre fui, né? Da minha essência. Então, assim, eu sempre fui muito ligada ao cuidar, ao ensinar, ao buscar, né? E eu acho que essa parte veio muito de encontro com isso. E quando eu estava em busca ali da minha formação, eu fiquei muito em dúvida, né, do que eu faria, do que eu não faria, e a educação acabou sendo uma escolha, do momento mesmo, Essa era né. uma pergunta que eu ia te fazer, que se você sempre soube que você queria trabalhar no ensino ou se não. Então, na verdade, Dani, olha só, eu tinha alguns planos, né, então, assim, eu queria muito fazer farmácia e bioquímica ou fisioterapia, gente, então, assim, é muito diferente da área da educação. E aí, o que aconteceu? Nesse processo, meus pais estavam com dificuldade financeira, eu tinha que entrar numa faculdade pública, e não tinha como fazer um cursinho na época. Então, a opção foi, dentro do meu salário, né, que eu já trabalhava dentro de escola, com 17 anos eu já trabalhava em escola, dentro do que eu tinha ali de condição financeira, eu conseguia pagar uma universidade, uma faculdade de pedagogia. E aí eu fui para esse caminho. Eu acho que, assim, foi muito, de encontro daí, né, com realmente o que era o ideal para mim, e isso me faz muito feliz hoje, né. Então eu estou dentro da sala de aula há 26 anos, o meu foco é educação infantil, eu sou especializada em alfabetização, né, então além da graduação, da psicopedagogia, que é uma trilha que geralmente os professores fazem, né, eu fui focando na alfabetização. Então eu tenho uma especialização em alfabetização, eu tenho N cursos voltados para isso, e aí isso começou a me instigar muito, que era o funcionamento cerebral das crianças com relação ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, E né. aí veio Então, a neurociência. exato, aí vem a neurociência, como é que tudo isso funciona, né, como é que o cérebro humano funciona, como é que essa criança consegue, na verdade, decodificar, compreender, né, e passar para frente isso, né, fazer todo esse processo. E aí eu fui para a neurociência. E a neurociência, a primeira neurociência que eu fiz, a primeira pós-graduação em neurociência que eu fiz, ela era muito focada no ser humano mesmo, assim, não tinha nada a ver com a educação. E não fiquei satisfeita, lógico, né, eu tenho essa coisa eu preciso estar em busca, né, eu acho que é muito do educador também isso, dessa busca constante de informação, de atualização, até porque a educação se transformou muito, É, a gente vai chegar nesse vai. ponto. A educação se transformou muito, mas eu acho que hoje, fazendo isso, eu estou finalizando, né, esse MBA da USP em neurociência, ela é muito focada na neurociência, mas para crianças atípicas e neurodivergentes. Por quê? Porque hoje a gente tem uma demanda gigantesca, né, de crianças com necessidades especiais dentro das escolas, e os professores não são capacitados para isso. A gente não tem isso na graduação, isso é uma demanda de agora, muito forte, né. Então, por isso que eu fui em busca agora Sim. dessa outra forma de ver, né, essas crianças, como é que vai ser tudo isso. Então acho que esse é um pouquinho aí da minha trajetória, que eu acho que eu linkei uma pergunta na Não, outra. sem problema. E aí, assim, você falou 26 anos trabalhando e tal, como é que você percebe o comportamento das pessoas ao longo desses 26 anos? Digo, seus alunos são pequenos, obviamente, né, é um pouquinho mais difícil de notar isso, mas com o relacionamento entre as famílias, com as escolas, isso mudou, não mudou, evoluiu, não evoluiu? Como que tem sido isso no contexto atual para você? Eu acho que assim, nesses 26 anos, né, eu pude ver diversas,
diversos modelos de família, diversos modelos de escola. E, assim, tem uma mudança gritante. A gente tem uma sociedade ansiosa, e que isso reflete muito mesmo dentro da sala de aula e no formato familiar, né. Então, lá para trás, quando eu comecei, as famílias depositavam mesmo toda essa confiança na escola e, assim, existia o papel dos pais da educação de casa e o papel da educação escolar para essas crianças, né. Hoje, a gente recebe uma demanda muito grande de famílias que depositam isso dentro da escola. Então, assim, é papel da escola pôr limite do meu filho, é papel da escola ensinar meu filho a fazer isso ou aquilo. Não, não é papel da escola. A gente tem que ter uma parceria, né. Então, assim, tanto a escola quanto as famílias precisam estar muito alinhadas para que flua esse desenvolvimento das crianças, né. Então, quando eu falo, hoje a gente tem uma sociedade extremamente ansiosa, é porque muitas vezes essas mães querem acertar essas mães, esses pais, né, essas famílias querem acertar tanto, 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 que elas pecam pelo excesso. E hoje a gente tem uma demanda de informação, né, Sim. externa, né, de busca. Então, assim, as famílias, todo mundo, todos nós, né, buscamos informações em redes sociais, em YouTube, em artigos, em tudo, a gente está sempre em busca. E aí vem muito de encontro com o que é um modismo, que eu acho também, não que não seja válido, mas que, assim, gera um modismo entre as famílias, que é a psicologia positiva. Então, o que que é essa psicologia Qual é o positiva? limite, né? Qual é o limite dessa psicologia positiva? Não é a permissividade, É, não existe a permissividade, porque o limite é amor, sim. né. Então, as famílias, eu acho que elas se perdem nessa organização mesmo familiar, né, Eu então. vejo muito isso, a gente estava falando aqui no começo, né, você é mãe de um adolescente, de um pré-adolescente, eu também, e como os obviamente, quando as crianças são pequenas, são outros desafios, né, mas eles vão crescendo e aí os limites vão sendo impostos cada vez mais ou não, né. Exato. E o quanto às vezes a gente mesmo confunde o que é a psicologia positiva com a permissividade, como você disse, aonde está o limite, né. Eu não sou a melhor amiga do meu filho, eu estou ali para dar Exato, de forma educação, né. Mas parece que a gente vê muito isso das pessoas com medo, né, de eu acho que as frustrar famílias os hoje em filhos, dia, né, Dani, elas de têm medo de deixar com que os seus filhos se frustrem, e aí, quando vem a frustração, gera uma coisa muito grande, assim, muito maior do que é o normal, porque a frustração faz parte desse crescimento, desse aprendizado, gente, é para a vida, não é só para aquele momento X que perdeu no futebol, "Ai, perdeu no futebol, vou te tirar do futebol". Não, não é assim que resolve, você vai tentar mais uma vez, né. Então eu acho que as famílias, elas se perdem um pouco nessa como estruturar isso, né. O sim, o não é amor, né, sim, por mais que doa na gente como mãe, sim. né. Eu tenho um pré-adolescente e um adolescente. Então, assim, muitas vezes existe o não sim, sim, existe o não, e quem manda aqui sou eu. E a questão, assim, falando em escola, né, eu vi muito isso acontecer, vejo ainda, mas, assim, por exemplo, o filho foi mal na escola, tirou uma nota ruim. "Ah, mãe, foi o professor que não sei o quê, vai lá falar com ele", né. Então, assim, tem uma inversão, às vezes, de papel, De né. papéis. Em casa, às vezes, eu falo: "Gente, o professor sempre tem razão". Né. Obviamente existem professores mais legais, menos legais, o que importa é a competência, né. Vai ter gente que vai ser brother, vai ter gente que não vai ser e tá tudo bem, né. Sim, ninguém é igual a Agora, ninguém, né, gente. obviamente existe um limite, né, a gente vai nas reuniões, conversa, entende, mas tem uma interferência, eu vejo uma interferência maior, até porque a gente estava falando de tecnologia, e a gente tem a questão dos raios dos grupos de WhatsApp de mães e pais, enfim, né. Então você vê uma troca ali nos grupos que às vezes assusta, né, o jeito de se colocar dos adultos se colocarem, e aí acaba virando um reflexo nas escolas, né. Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes esses pais, ao invés de antes chegar na escola, falar: "Silvia, eu soube que aconteceu tal situação porque o meu filho trouxe isso", não. O que que elas fazem? Elas lançam nesse grupo, e aí esse grupo vira, na verdade, um bololô de informações, cada um colocando a sua opinião, e aí não chega a ser solução Sim. nenhuma, né, não tem Tem uma mais solução. uma questão de causar do que solucionar, Nunca né. como solucionar, exatamente. E aí vem todos os julgamentos, apontamentos, e aí Sim. chega na escola, quando chega de volta na escola, a queixa, ela já vem com outra dimensão. E aí, por outro lado, também falando como mãe, eu já vivi situações do inverso, né, também algumas pessoas muito despreparadas na escola, do corpo
não só de professores, mas do corpo de Direção. funcionários, né, Uhum. ali, despreparadas para lidar com várias situações também, né? Então, acho que será que a evolução, né, tecnológica que está causando parece um ciclo, né? Uma evolução muito grande, tecnológica, que os pais não acompanham mais, e aí as crianças ficam irritadas, e aí os profissionais não conseguem lidar, enfim, aí tá a cobrança dos pais em cima. É um ciclo vicioso, na verdade, essa é a real, é um ciclo vicioso, Dani, porque vira-se, na verdade, uma situação que foge meio que do controle, porque Sim, aí cada um tem a sua verdade, sim, né. sim. E aí eu acho que nesse momento a família e a escola, elas precisam estar muito alinhadas, porque se não houver alinhamento, não tem como ajudar aquela criança que está precisando de ajuda ou de alguma situação E específica. aí a comunicação pessoal, né, cara a cara ali no dia a dia faz muito mais diferença do que e-mail, um grupo, né, enfim. Exato. A conversa pessoal é É. sempre a mais válida, né. E aí vamos agora falar um pouquinho de educação e literatura, né. A gente falou bastante sobre tecnologia, sobre, essa mudança drástica que a gente tem de pesquisas em YouTube e tal, não sei o quê. Como você vê a literatura abordada na escola, nos pequenininhos, né, porque hoje, assim, eu sei que a vida mudou muito, mas os adolescentes continuam sendo cobrados por um vestibular para entrar na faculdade, né. Total. Então, tem-se um discurso, mas na prática as coisas continuam a mesma, não mudou nada. Então, meu filho está lá lendo os livros para o vestibular, enfim. Eu em casa, obviamente, como escritora, como amante dos livros, eu fomentei isso desde muito cedo, desde os livrinhos de plástico, né, quando eles De são banheiro, os bebês, de livrinhos de banheiro, isso. banheira. Mas eu enfrento até hoje uma resistência muito grande deles em lerem livros, né, não só no Kindle, como nos livros físicos, tal. "Ah, não, mas não, mas o que que é muito parado, é muito chato, não sei o quê". E eu insisto, né. E eu acho que isso, assim, cabe para uma outra conversa, mas tem um impacto imenso no desenvolvimento deles e você como Total. estudante da neurociência deve saber. Então me conta um pouquinho a sua visão como professora de ensino, Infantil. infantil, como é que é isso para você? Então, ó, a gente tem várias nuances, né, dentro da educação. E eu acho que vai muito também do perfil do colégio, né. Então, assim, o que eu acredito muito, Dani, é que, assim, a literatura precisa estar presente. Seja ela com livro físico, seja ela com uma contação de histórias com objetos, seja ela com até um vídeo que a gente possa passar para essas crianças. Mas por que que ela precisa estar muito viva? Porque a literatura, ela é o gancho para o desenvolvimento da oralidade, da criatividade, da expressão, e faz com que as crianças, na verdade, elas trabalhem também esse imaginário, né. Então, assim, a criança ela precisa ter um imaginário, bem desenvolvido para que lá na frente, no vestibular, ela também tenha uma criatividade bacana para fazer uma boa redação, para ter uma nota boa de Enem, por exemplo. Não é nem a estrutura dessa redação, mas ela precisa ter uma Repertório. bagagem, um repertório para saber escrever. E ela não vai saber escrever e interpretar e passar isso para frente se ela for uma pessoa que não tem acesso a isso, né. Então, assim, dentro hoje do colégio que eu trabalho, a gente tem um trabalho extremamente forte, com a literatura. Então, eu dou aula para crianças de 5, 6 anos, essas crianças, elas adquirem, né, adotam, a escola sugere que os pais adotem livros, né, de 5, 6 livros ali no ano, que a gente vai trabalhar com esses livros, então tem diversas dinâmicas. Isso faz com que ampliem esse repertório deles, né, Sim. então faz com que eles sejam mais curiosos, mais criativos, essa questão da oralidade. E tudo isso vai desencadear lá no processo de alfabetização, né. E eu sei que você é uma leitora super assídua, né, a gente conversa bastante sobre isso. Os Sim. seus filhos leem ou Ai, não? gente, olha lá, pergunta que Que quer matar qualquer todo mãe hoje em mundo quer dia. ouvir. É. Não, os meus filhos não são leitores, tá. Eles leem o básico da escola e com muito Então, sofrimento, né. isso é muito engraçado, né, Dani, porque, assim, eu venho também de uma família de leitores. Meu pai é um leitor, a minha mãe leitora. Meu pai sempre me trouxe a diversidade da leitura. Então, livros de tudo, de ciência, de curiosidade, de numa ressaca literária, vai ler poesia para você se curar.
E minha mãe, muito do policial, investigativo, tudo, né? E eu fui também despertar isso muito pra frente. Eu nem era adolescente, assim, já vai na minha fase adulta, ali, 20 e poucos anos, que isso veio pra mim. Então há esperança. Há esperança, sempre há. Por isso que eu também nem sou tão, né, neurótica ali com os meninos. E eu sempre li muito para eles, da mesma forma que você contou aqui das crianças. O que eu percebo hoje, eles leem porque são obrigados, né. Mas existem momentos que eu falo: "Gente, olha só esse livro que eu estou lendo, eu queria ler esse capítulo com vocês, porque realmente está muito incrível". Então eu tento, de alguma forma, trazer isso para eles, sem que seja uma obrigação, porque eu acho que vai ter algum momento que isso vai ser um despertar, ou não. Pode ser que eles sejam adolescentes ou adultos que busquem essa criatividade, essas informações hoje em outros recursos que a gente tem. Entendi. Mas também não pode ser raso, né? Precisa Sim. também ser algo mais profundo. E aí falando nisso, como que você enxerga, eh, a inteligência artificial na educação hoje, né? Os impactos disso, positivo e negativamente, né? Eu vou te dizer, eu como old school que sou, tenho um frio na espinha com essa história de inteligência artificial, de chat GPT para estudar, né? Eu sei que muita gente vai me matar, mas assim, vimos aí alguns países da Europa que tinham migrado toda a educação para o digital, sem livros físicos, sem escrita, sem nada, se E que arrependendo agora e está voltando tendo um atrás, retrocesso, né? Estão tendo um exato. retrocesso ali, voltando para livros físicos, escrever com a mãozinha, tal. Eu acho que as coisas podem ser aliadas, né? Mas eu acho que eu tenho um pouco de medo, assim, dessa invasão. Eu acho, Daniel, meu ponto de vista, assim, vai de encontro com o seu, mas eu tenho um lado que eu acho extremamente importante, tá? Por que que eu acho que é importante? Eu acho que a IA tá aqui e daqui vai ser para mais, né? Não vai ter retrocesso com relação à IA. A gente usa a IA para tudo hoje em dia, né? Mas a gente também não pode deixar que a IA conduza o nosso pensamento. Eu acho que a IA tem que ser algo que agregue o nosso pensamento, que ajude a gente a pensar de alguma forma. Então eu acho que, assim, dentro da educação, ela vai fazer parte. E eu te digo mais, eu acho que muito em breve, os alunos em provas, em avaliações, eles terão acesso a essas consultas dentro da IA. E por que que eu te digo isso? Porque dá uma certa palpitação, mas eu acho que assim, nunca vai substituir o olhar humano, nunca. Mas eu acho que ela pode ser, um braço direito ali, mas precisa saber conduzir isso. Então assim, como é que eu faço uma consulta num chat, por exemplo? Preciso saber perguntar. E eu preciso saber interpretar. E não é um Ctrl C, Ctrl V. Só que para você chegar nisso, a nossa geração, teve um background fora disso, né? Sim, Essa que é a minha questão que eu fico pensando com as novas gerações, porque a gente estudou, a gente usou Barça, enfim, a gente foi pesquisar coisas isso em entrega a idade, biblioteca. isso entrega a Entrega idade. a idade. A gente foi pesquisar coisas em biblioteca, né? A gente foi desenvolvido com Sim, um olhar sim, mais crítico que hoje de saber pesquisar. isso que me deixa. Não é a IA que me deixa aflita. É eles acreditarem em qualquer coisa que aparece ali. Então, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa outro dia para um livro que eu estava, para um material que eu estava escrevendo para uma pós-graduação. E eu já tinha lido o livro que eu estava usando umas 2 vezes. Só que eu precisava de alguns substratos do livro. E eu pedi para ela traz as falas dessa personagem. E aí ela me trouxe, o ChatGPT me trouxe várias falas de uma outra personagem do livro que não tinha nada a ver com aquela, dizendo que era daquela. Como que eu sabia disso? Porque eu tinha lido o livro. Sim, Se eu não soubesse, não tivesse você teria lido e acreditado no tivesse chat. usando aquilo, eu teria feito um trabalho completamente errado, Exato. né? Então, assim, obviamente, as pessoas vão falar, mas ela vai evoluir, não sei o que e tal. Enfim, vai. Mas ontem eu li, por exemplo, que a OpenAI vai proibir, eu não lembro direito qual era a palavra, o chat de dar respostas ou dar sugestões de saúde e sugestões legais, né? Porque isso pode causar um processo para a empresa, né? Ou seja, se ele está proibindo porque ele tem risco de causar, é porque tem coisa errada, Tem coisa né? errada. Então, assim, essa
falta de background deles que me preocupa um pouco, sabe? E eu acho que vem muito de encontro aí com a pergunta anterior. Então, assim, se a gente tem crianças preparadas, crianças inseridas no mundo leitor, crianças investigativas, crianças com imaginário aí sendo trabalhado, eu acho que a gente consegue fazer com que, nesse momento de pesquisa, eles consigam, na verdade, ler, compreender, assimilar e transcrever, Sim. né? Agora, caso contrário, se crianças, sei lá, pessoas mais rasas, vamos dizer assim, que não têm, que é ok, o que o chat me fala é a verdade absoluta, vai se deparar nessa situação de acreditar em algo que realmente não é real, né? Então, eu acho que precisa saber pesquisar. Então, Eu ela acho que tem. talvez a gente tenha que separar as conversas, então, também sobre internet e evolução tecnológica, né? Porque uma coisa são as redes sociais e os shorts das redes sociais e as coisas, as porcarias que aparecem, Informações né? curtas, Isso. desnecessárias. E uma coisa são pesquisas como se você estivesse pesquisando na Barça usando o chat GPT. Sim, Para isso, você precisa parar de usar as outras coisas e fomentar o seu desenvolvimento do cérebro, né? exatamente, exatamente. Ele precisa saber fazer essa busca, assim, qual é o tipo de informação que eu quero, qual é o tipo de informação que eu vou buscar, né? E eu acho que, assim, por exemplo, hoje em casa não são leitores, mas eu sempre falo, gente, filtra as informações. Nem tudo que está dizendo lá no TikTok, no Instagram, ou na sua busca no chat, na hora que você vai fazer uma redação, vai ser realmente a verdade absoluta ali para você reproduzir alguma coisa que você precisa. Então, eu acho que, assim, é o saber mesmo, Dani, a gente não vai ficar longe disso. E daqui, eu acho que, assim, a gente não vai ter volta mais. Porque a gente está já no nível de informação, de tecnologia muito avançado. E daqui para frente é mais, Sim. né? Então, assim, precisa ser aliado, mas um aliado de forma saudável e produtiva, Sim. né? Que traga realmente coisas boas, né? Então, acho que, assim, na educação, a gente não tem muita fuga. E aí, acho que você não teve tanto impacto assim, que você dá aula para educação infantil, né? Eles nem tinham isso, mas acho que eu vejo em casa, pelo menos, a proibição do uso do celular dentro das escolas como uma coisa muito positiva, né? Porque fez eles voltarem a socializar, fez eles voltarem a conversar, a jogar outras coisas, a usar a imaginação de um outro jeito, porque, mas faz parte da vida deles, faz, né? Como a gente está falando. Sim. Mas estava demais, né? Eles Na estavam deixando de verdade, olhar no tá. olho do É. outro, de Eu acho fazer que as as coisas. crianças perderam, né, o encantamento da infância mesmo, que a infância traz de encantamento. A gente teve a pandemia, que eu acho que foi um fator que ampliou-se isso, né. E aí, quando a gente entra na escola e essas crianças estão lá na hora de um recreio, ninguém interagindo com ninguém, cada um no seu jogo, online, estão interagindo, mas, gente, de forma online, não tem olho no olho, não tem troca. Existe uma perda Sim. gigantesca, e é isso mesmo. Então eu acho que hoje, não sei se você leu Geração Ansiosa, lá é falado muito, né, o quanto essa interação é importante para essas crianças, né, para conhecer o outro, para respeitar o outro, esse, né, a troca mesmo ali, que o celular impacta, né. Então hoje, eu sou super a favor de não ter, são 4, 5 horas do dia deles que eles não vão ter acesso, ninguém vai morrer por isso, pelo contrário, eles vão estar cada vez mais, né, desenvolvendo aí o seu interior, Sim. das relações, etc e tal. Então eu sou muito a favor, não tem que ter, não tem que ter. E me conta um pouquinho aí, com todos esses estudos que você faz, com todas essas buscas que você tá, quais são os seus planos para o futuro? Seguir na Vamos lá, educação, dentro de escola, fazer outras coisas? a gente acho que na verdade, vamos lá, eu tô há 26 anos, né, já falei aqui algumas vezes. E aí a gente vai chegando num momento da carreira que a gente começa a ir em busca de outras coisas, né. Então quando eu fiz a psicopedagogia, eu tive a oportunidade de trabalhar, com atendimentos individuais, em consultório, com parceiras. Fiz um trabalho muito rico com crianças carentes, né, dentro da psicopedagogia. Então hoje eu tenho essa ideia, agora para 2026, retomar um pouco isso. Então retomar o consultório, então fazer cursos de reciclagem, porque eu vou estar finalizando o MBA, então fazer cursos de reciclagem para psicopedagogia. E um pouco para essa dinâmica da educação parental, que eu acho que hoje em dia
Os pais também estão precisando muito de orientação. Então, não é só você mandar seu filho para uma terapia. Não, você também precisa orientar essa família. E aí a educação parental vem muito de encontro com Sim, isso. até porque a gente também, como pais, recebe uma enxurrada de informações, né? De tipo, Exato. ai, o certo é assim, não, o certo é assim, não, agora tem que fazer assim, não, agora tem que... E você fica Né, perdida também, perdida, né? exatamente, assim, qual é esse caminho, né, então, assim, fazer essa orientação parental. Então eu acho que, assim, para 2026 e um pouquinho mais para frente, eu acho que é isso. Hoje os meninos estão maiores, então não dependem tanto de mim, já tenho um pouco mais de autonomia, então eu consigo ter a sala de aula e uma outra função, né, eu precisei esperar esse momento. Então, ir em busca um pouco disso, né, de um consultório, voltar para um consultório, fazer essa Legal. educação parental. E aí tem um outro plano, que era o lá de trás, que é a fisioterapia, que eu gosto muito, mas também focado em crianças neurodivergentes, né, porque a gente hoje não tem uma demanda de profissionais, Dani, que atendam crianças que precisa de um trabalho específico, psicomotor, por exemplo, que vai impactar dentro de uma sala de aula, né, até no processo de alfabetização. Então, fazer um bem bolado aí, tentar Sim. juntar. Mas aí a fisioterapia é algo que me dá um pouco de angústia, porque são 4 anos de curso, e aí eu não sei se é bem isso, assim, apesar de ter muita vontade, é um plano lá para frente. Mas eu acho que é isso, eu acho que trabalhar as famílias individualmente, essas crianças individualmente, eu acho que a gente está precisando um pouco desse olhar, sabe, para muito frente aí Humano, dentro de tanta humano, tecnologia. total, chega de tecnologia, né, esse olho no olho, esse cuidado, essa troca, porque as pessoas estão perdidas mesmo. As pessoas estão perdidas. Então eu acho que é isso, eu acho que vai ser muito prazeroso para mim também, né, porque estar disponível para o outro é algo que me engrandece sempre, né, então eu acho que, não só para o outro, mas para mim também, lógico, mas poder ajudar, eu acho que tem muito da minha essência, né, me disponibilizar ali para o outro. Então acho que é isso, acho que esse é o meu caminho aí para 2026. Ah, muito bom, Sil. Eu queria te agradecer por ter vindo, pela sua presença aqui no podcast. Que você continue trilhando esse caminho de tantas alegrias aí, de tantas ajudas para as pessoas. Obrigada, Dani, eu fico até emocionada, você sabe um tantão aí da minha vida e sua admiração pelo meu trabalho e pela minha pessoa. Obrigada, Imagina. obrigada mesmo. Obrigada, gente.